Saudações de colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e aquele domingão com cara de ressaca do Fluminense, Maricá, empate ontem, moça bonita, e já aviso que no vídeo de hoje as notícias não vão ser boas, tá? Fluminense numa situação muito complicada, pensando em matemática, para não disputar a Taça Rio e conseguir chegar às semifinais do Campeonato Carioca. Falaremos disso, falaremos dos jogadores que jogaram todas as 3 partidas até agora, fazer uma análise, se dá para fazer uma análise, mas temos 7 jogadores que jogaram essas 3 partidas, e falaremos também de Paulo Henrique Ganso, que eu ainda não falei aqui no canal Gol de Barriga, tá? Dito isso, puxa sua cadeira, pega sua bebida e vamos resenhar sobre o Fluminense nesse domingo. Vamos lá, mas antes de começar, acabei de pedir, você realmente deixou o like e se inscreveu no canal? Deixa um comentário aqui no vídeo também, tudo isso ajuda muito, tá? Nesse começo de canal. Notícia triste, ontem o torcedor do Fluminense recebeu a informação, confesso que os bastidores ali, a gente já sabia, o Lessa teve essa notícia na madrugada de sexta para sábado, ali da miocardite do Paulo Henrique Ganso, né? Para quem não sabe o que é miocardite, inflamação no músculo do coração, e o Ganso vai ter que ficar afastado pelo menos um mês ali em repouso total, para depois avaliar, ter os seus exames avaliados, para ver se pode voltar a treinar. Primeiro, cara, desejar força ali ao Ganso, que realmente seja só esse mês ali parado. A gente sabe como é difícil isso para um atleta e espero que isso não aumente, que ele faça com que complique esse final de carreira dele, né? Então, realmente é um desejo. É um cara que eu já falei algumas vezes, não era fãzaço do Paulo Henrique Ganso, mas o que o cara construiu no Fluminense em 22, 23 e 24 e tá indo pra 7ª temporada jogar no Fluminense, pra mim ele tá numa prateleira muito alta por causa disso. Tenho 37 anos, se eu for contar aqui jogadores que eu vi 7 temporadas seguidas no Fluminense, eu vou chutar, não estudei isso aqui não, tá? Eu vou de Gum, Marcão, talvez Fernando Henrique, talvez Cavalieri, assim. Eu acho que 7 temporadas seguidas pelo Fluminense. Posso estar esquecendo alguém. Fred até talvez tenha isso, mas sai e volta, né? Mas tô falando 7 temporadas seguidas na minha cabeça aqui. Tô chutando. Deixa aqui, se eu esqueci de alguém, deixa no comentário. Voltando ao assunto importante, que é o Paulo Henrique Ganso. A gente já viu alguns casos de jogador com miocardite, né? Tem o caso mais famoso, do Alphonso Davies, que foi algo mais tranquilo, mas ficou 2 meses afastado, por uma sequela da Covid ali ele teve, e aí foi detectado logo no começo e ficou 2 meses afastado, depois voltou ao futebol normalmente, mas tem casos um pouco mais graves, como o do Léo Senna, que acabou ficando 2 anos parados. Eu acho que, pelo que a gente viu, o caso do Ganso foi detectado muito no começo, parece ser bem pequeno mesmo, então acredito que esse 1 mês parado ali, sem fazer atividade física, seja o suficiente, assim a gente espera para ele voltar a treinar e que a gente volte a ter a nossa camisa 10, nosso maestro ali em campo, porque faz muita falta, tá? Aliás, sim, é disso que a gente vai falar também. Já desejamos toda a força aqui ao Ganso, que para mim é o foco principal disso, mas o Ganso ficando parado até dia 18 de fevereiro e aí fazendo uma pré-temporada, ele vai ter 1 mês de pré-temporada, 18 de março. O final do Campeonato Carioca tá pro começo de março. Então, provável realmente que a gente não tenha o Ganso no Campeonato Carioca. E aí a gente vai de Renato Augusto, de Lima, de moleque da base ali, o Isaac jogando. Confesso que é algo que o Mano Menezes vai ter que se preocupar para esse começo de temporada, mas mais uma vez o mais importante é o Ganso se recuperar, independente de vai fazer falta ou não, mas fará muita falta. Vamos pro próximo assunto, que também não é bom, tá? O próximo assunto é para preocupar, me preocupou, então eu vou preocupar vocês também. Vamos lá, deixa eu preocupar vocês um pouco, né? Nessa noite de sábado, o Fluminense fez a 3ª rodada do Campeonato Carioca e tá com 2 pontos, né? Empatou com o Sampaio Corrêa, empatou com o Maricá e perdeu pro Volta Redonda. E aí eu sei que na nossa cabeça tá assim, ai, Fio, mas são só 3 rodadas, são os moleques da base e tal. Só que o Fluminense está se afastando muito do G4. E nessa temporada ainda, aparentemente, os outros times grandes, o Botafogo já jogou 3 rodadas e também perdeu 2 jogos. O Vasco também se complicou, o Flamengo está se complicando, e os dois ainda jogam hoje à noite, mas também não estão voando. Não tem nenhum dos 4 times grandes voando. Então acho que vai complicar ainda mais essa pontuação, até porque ninguém vai poder abrir mão da reta final ali, do meio pro final, de abrir mão de jogo, jogar com o time reserva, a não ser que queira abrir mão totalmente do estadual, que não é o meu caso e eu acho que o seu também não, né? E aí, eu fui dar uma olhada, esse Campeonato Carioca é disputado dessa forma desde 2021, e eu fui dar uma olhada na pontuação da 4ª colocação, que é o último semifinalista do Campeonato Carioca. Em 2021, Volta Redonda fez 21 pontos.
Em 2022, o Botafogo fez 20 pontos. Em 2023, o Volta Redonda fez 20 pontos. E ano passado, a gente estava nessa quarta posição com 21 pontos. Então, se você for fazer uma média, e acredito que esse ano não vai abaixar, a gente está falando ali de pelo menos 21 pontos para o Fluminense fazer e conseguir ultrapassar. E conseguir passar de fase e não disputar a Taça Rio, que para mim é muito constrangedor disputar a Taça Rio, é muito. O que a Ferdi fez com a Taça Rio, uma taça que já teve sua importância demais, foi rasgar a história e fazer com que uma taça importante virasse um consolo. Mais um tiro no pé que a Ferdi faz para tentar desmerecer o próprio produto. E vamos lá, cara, a gente tem 8 rodadas. Para quem ainda não fez essa matemática rápida, a gente tem 8 rodadas e a gente precisa fazer 19 pontos. Então o Fluminense nessas 8 rodadas tem 3 clássicos e 5 pequenos. A gente precisa ganhar 6 jogos. Então, e empatar 1, tá? Então é como se o Fluminense fosse obrigado desses 3 clássicos a ganhar 1 e empatar outro e ganhar os 5 times pequenos. Essa situação não tá fácil. O retrospecto do Fluminense em 23, apesar do ano maravilhoso que a gente teve, e 24, foi muito ruim em clássico. Onde eu vou tentar confortar você um pouco agora é que a gestão do Mário de 19 para frente é uma gestão muito boa. De 19 a 22 são dos melhores anos que eu já vi em clássico no Fluminense, o histórico desde que o Mário assume, né? 20, 21 e 22, se a gente for resumir, é um histórico muito positivo em clássico. Mas muito positivo mesmo, pensando até na história do Fluminense. Mas ali depois da chegada do Fernando Diniz até a saída dele, até o ano passado, é muito ruim. Talvez a gente possa pegar que era um problema do Diniz, se você quiser se apegar a isso. Se você for pensar no Mano Menezes, ele jogou 3 clássicos pelo Fluminense. Ele não chegou no que a gente precisa, porque ele ganhou do Flamengo e perdeu pro Vasco e Botafogo. Porém, se a gente for avaliar, ele ganha do Flamengo. Se a gente for pensar no futebol, não só no resultado, o Vasco é um jogo onde a gente é operado pelo Daronco, tanto que o Mário faz coletiva, tem todo um caso em cima disso, acho que é indiscutível. Uma coisa correta do Mário naquela coletiva, que deu certo, é que o Daronco parou de apitar jogo do Fluminense, né? Foi o último jogo que o Daronco apitou, que foi em agosto, começo de agosto. Ele não apitou mais no restante do ano, então decisão correta. E o outro jogo que o Fluminense está empatando até o final contra o Botafogo e jogando bem, é uma boa partida do Fluminense, onde o Felipe Melo entrega no final, entra na reta final como uma 6ª substituição e acaba ali entregando o jogo. Então a gente pode se apegar a isso, mas a situação do Fluminense é muito complicada. Mais uma vez, a gente tem 8 jogos, precisa ganhar 6 e empatar 1. Ai, Fio, que isso? Não era muito assim. O Fluminense não fez as campanhas tão boas assim. Fez. É porque a Carioca a gente esquece. O Fluminense em 2021 ele tem 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Fluminense em 2022 tem 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2023, o Fluminense tem 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E no ano passado, que é um ano complicado, mas o Marcão pontua muito no começo. Então a gente tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Fluminense hoje já está com 2 empates e 1 derrota. E a gente tem mais 8 jogos. Então é se apegar agora a que a gente viveu no ano inteiro de 2024, dizer que todo jogo é uma final. Se você gosta de Campeonato Carioca e quer que o Fluminense chegue às semifinais para conquistar mais um título, todo jogo é uma final, né? Quinta-feira no Luso Brasileiro a gente tem a primeira final. Vamos lá, enquanto eu gravava, só para ficar registrado aqui, para não ficar confuso que eu não falei no começo do vídeo, o Vitor Lessa deu a informação que Kaique Almeida, zagueiro que foi vendido na temporada passada para o Watford, vai voltar ao Fluminense, né? Aqui no texto do Vitor Lessa, lembrando que o Vilela já tinha informado que um jogador revelado em Xerém estaria voltando, e esse jogador é Kaique Almeida, né? O Lessa soltou que, após ter sido vendido para o Watford da Inglaterra, o jogador não se adaptou e está fazendo o caminho de volta. A transferência será definitiva, ou seja, ele é jogador do Fluminense e o Fluminense ficou com 50% do jogador. Ele foi, lembrando que ele foi vendido por 1 milhão de euros, um pouco mais de 6 milhões ali na época. Vamos lá, cara. A gente precisa aqui ser justo, né? Quando o Fluminense vendeu o Kaique Almeida, vocês, todos, a grande maioria questionou muito a venda do Kaique Almeida, porque era um jogador com muito potencial na nossa cabeça aqui, né? E aí, assim, às vezes a gente tem, eu brinco que é síndrome de Jefté, né? Na torcida ali do Fluminense. A gente tem muito isso, que o Jefté é um puta lateral. Cadê o Jefté? E se eu te perguntar, muitas pessoas não sabem, o Jefté nunca jogou no profissional do Fluminense. E volta e meia na base ele era banco. Mas a gente entrou numa que ele era muito bom. Não tô dizendo que esse é o caso do Kaique Almeida, tá? O Kaique Almeida realmente teve potencial, mas
os bastidores aqui, né, dessa venda do Kaique Almeida. Quando vendeu, achei um absurdo a venda do Kaique Almeida. Pô, só 1 milhão no Kaique Almeida, rifando jovens de Xerém, aquilo tudo que o torcedor pensa. Eu sou um torcedor como vocês. Mas eu conheço pessoas ali, né, de dentro do clube, pessoas que acompanham os treinos, e o Kaique Almeida ficou uma temporada treinando ali com o Diniz, né, com o time profissional. E assim, a resposta era, cara, nada grande, nada demais, assim, do Kaique Almeida. Por motivos, talvez, que não só futebol, talvez é cabeça, talvez não tenha se entregado totalmente, não tenha a cabeça boa, mas acabou que a gente tem que fazer a meia-culpa agora. A gente, lá no Jornada, criticou muito a venda. Tem até o episódio ali, né, como eu até acabei citando hoje ali, o caso do Daronco, que o Cauã vai perguntar e o Mário fala, não, agora não, esse assunto não, e isso acaba viralizando. Depois o Mário na coletiva pede até desculpa, porque falou que a assessoria do Fluminense não informou que não era para perguntar sobre outra coisa, pede desculpa ao Cauã, e aí fala da venda do Kaique como um todo, né? Não fala como uma venda só do Kaique. E o Watford devolvendo o Kaique, o Watford pegou 1 milhão, tudo bem que 1 milhão para eles é nada, né? 1 milhão de euros, comprou, ele chegou lá, jogou 4 jogos pela base, não chegou a jogar pelo profissional, e ele devolveu o Fluminense, pô, tenta aí de novo que eu vou ficar com metade se você vender. Então, aparentemente, o tempo nesse caso acabou dando razão ali à gestão, e a gente precisa ser sincero em relação a isso. Sobre a volta dele, assim, é um zagueiro que tem um potencial de base, mas que deixa esse asterisco agora de que foi para fora e não ficou nem um ano lá e voltou, porque não deu certo. Então que ele consiga colocar a cabeça no lugar e ajudar a gente nessa temporada 2025. Ele entra lá atrás na fila. Não sei em relação a vocês se o fato dele ter ido para fora e voltar, se vai baixar as expectativas. Mas acho um bom nome, se você pensar que é um caso muito Pitaluga em outra proporção, claramente, né? Pitaluga ficou 3, 4 temporadas lá no Liverpool, tá? A gente tá falando do Liverpool, não do Watford também, foi emprestado, são outra situação. É um zagueiro com potencial da base e que nessa transição profissional sentiu. E tá tendo uma nova oportunidade no Fluminense. Que ele tem aprendido, se foi o problema ser a cabeça, de repente essa batida lá fora e voltando pro Brasil, que ele tenha sentido que a vida não é assim, que ele não é um zagueiro de seleção e que ele tem que focar. Espero que ele foque e acrescente ao Fluminense, esse é o nosso desejo, mas acabou que a gente vendeu 50% do Kaique Almeida. Mas o fato dele voltar pra gente, sei lá, aparentemente mostra que não é esse craque absoluto, né? Porque da mesma forma que 1 milhão lá é pouco dinheiro, eles não gostam de rasgar dinheiro. Se eles já achassem qualquer potencial, eles não devolveriam o Fluminense. Pra fechar esse vídeo de domingo aqui, vamos lá. O Fluminense jogou 3 rodadas e tá um caos, tá muita gente questionando, muita gente cravando sobre o jogador. E aí eu resolvi fazer uma análise dos jogadores que jogaram as 3 rodadas, que entraram em algum momento pelo menos, não que jogaram a partida inteira, mas que jogaram as 3 rodadas do Carioca até agora. São esses jogadores, tá? São 7 jogadores. Vitor Eudes, o lateral esquerdo Rafael Monteiro, o Wallace Davi, Isaac, Riquelme Felipe, o lateral esquerdo Esquerdinha e o Paulo Baia. São 7 jogadores que jogaram até agora todas as partidas. Sei que é muito cedo, mas essas 3 rodadas eu me sinto mais à vontade de avaliar do que o restante do time, que jogou um jogo, às vezes 2 jogos. Então eu vou me basear nisso, tá? Vitor Eudes, pra mim, nesses 3 jogos, faz 2 boas partidas, não foi muito requisitado. No primeiro jogo ele faz uma grande defesa. No jogo contra o Redondo estava acertando também umas boas defesas, um bom posicionamento, mas na hora do gol ali, né, ele sai e acaba falhando e gerando aquelas 2 bicicletas. No jogo de ontem ele realmente não teve culpa no gol, não tem muito o que falar do Vitor Eudes. Mas até agora não me surpreende, é o que eu estou esperando. Não é um cara que me deixa totalmente seguro. Me sinto confortável em ter o Vitor Eudes se o Fábio tomar um gancho tomar um cartão vermelho, ter que ficar um jogo fora, ou 3 amarelos ali, me sinto à vontade, mas num caso de lesão do Fábio, que isso não aconteça, batam na madeira aí, não vai acontecer, eu não me sinto confortável com o Vitor Eudes. Eu acho que no período longo ele pode oscilar, e isso pode acabar prejudicando a gente em algum jogo importante. Sobre o outro jogador que jogou até agora todos os jogos, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro não é um jogador que eu esperava muito. Um jogador para mim que tem muita dificuldade no cruzamento, isso complica muito para um lateral, mas um jogador de muita força física e que ajuda bem na defesa. Essa é a impressão que eu tive nos 3 primeiros jogos. Isso é uma troca aqui de ideia, de bar, tá? Se você discorda de mim, eu quero a sua opinião, até porque são jogadores que valem muito debate. É uma linha de corte muito pequena. Mas a minha opinião é essa, assim. Quando eu analiso o Rafael Monteiro, eu penso num cara, se eu precisar numa defesa fechar um jogo na reta final, um cara forte fisicamente, apesar da idade, que sabe marcar, mas se for contar para um cruzamento com ele, não é algo que eu espero, não. E o outro lateral esquerdo, que também jogou as 3 partidas, mas nenhuma como titular, é o Esquerdinha. Confesso que era a expectativa de todo o torcedor, inclusive a minha, o Esquerdinha jogar nesses jogos, até pela oportunidade que ele teve na temporada passada, de jogar no time profissional um jogo grande da Libertadores, e sentiu, e é normal. Por isso que eu achava que essa rodagem era importante, mas até agora entra na reta final, chegou a dar um chute a gol ali no jogo contra o Volta Redonda, mas não dá para avaliar muito nesses 3 jogos. O que dá para avaliar é que é curioso ele não estar à frente do Rafael Monteiro. Não sei se tem algo extra-campo, mas confesso que é curioso. Tem até uma polêmica dele tuitar após o primeiro jogo, né? Fez um tweet com a carinha lá, com máscaras, e algo emblemático, algo enigmático ali, né? Mas confesso que não sei o problema, mas o que eu posso falar muito é isso. Mas vamos lembrar também, na lateral esquerda, a gente tem o Fuentes e o René, né? Que são os 2 que estão à frente, provavelmente. O outro jogador é o Wallace Davi. Vamos lá, o Wallace Davi, pra mim, é um volante sub-17 que eu tenho expectativa, é um bom jogador, e claramente o que eu consigo entender, apesar da falha de ontem, tá? Que eu acho que faltou ali um cuidado nele na hora do gol ali, ele perde a bola, né? Faltou uma atenção a mais. Ele é um jogador pra mim que sabe sair jogando, tem um passe bom na vertical, é um cara que eu gosto com a bola. Preciso ver ele mais como um volante que desarma ali. Talvez o fato dele ter 17 anos esteja afetando isso nas primeiras partidas do profissional. Mas nessas 3 rodadas, por exemplo, ele não tem nenhum desarme e tem 4 interceptações. Eu acho números muito baixos para o que o Fluminense vem apresentando ali, e ele jogou esses 3 jogos. Tem um que ele joga, ele entra mais na reta final, né? Ainda tenho muita expectativa sobre o Wallace Davi. Mais uma vez, eu acho que tem posições que fazem muito diferença. Um ponta com 17 anos é uma coisa, um volante com 17 anos é outra coisa. E isso para mim também vale para o outro jogador que eu vou falar agora, que é o Isaac. O Isaac, que é a dupla ali do Riquelme e Felipe, também jogou os 3 jogos, mas é um cara que fisicamente, jogando por dentro ali no meio de todo mundo, tá tendo muita dificuldade. Mas é um cara que claramente você vê que ele e a bola são amigos ali, né? Ele trata a bola com muito respeito. E é um cara que eu tenho expectativa, mas talvez precise desenvolver um pouco mais fisicamente, ou talvez a gente mudar um pouco a posição dele, botar ele como meia mais aberto, às vezes quando a gente for jogar ao lado até do Paulo Henrique Ganso, como a gente citou no vídeo, que espero que volte logo, jogar ali com 2 meias, mas ele fazendo esse camisa 10 sozinho ali, centralizado, eu acho que complica um pouco pelo momento da carreira dele fisicamente. O outro, a gente tá falando de Riquelme e Felipe. Talvez a posição do campo favoreceu, ou talvez ele tá mais pronto também. Mas a gente falou do melhor em campo na primeira e na terceira rodada para mim, e na segunda briga com o Ignacio. É o cara que criou muitas oportunidades, mostrou que tem um drible bom, mostrou que tem um passe bom, mostrou que tem personalidade. Ontem, quando ele cava o pênalti, e cavar não é no sentido que não foi, é que ele chama o pênalti, e depois ele vai pra torcida comemorar. Assim, é um moleque com muita responsabilidade, que pra mim é o único que eu cravo aí até agora desses, que vai brigar ali pra jogar no profissional nessa temporada. E assim eu espero, que eu tenho muita expectativa. Pra mim, Riquelme entrando com o time todo arrumado, com o time principal do Fluminense, a gente vai ver coisa boa e já em 2025. E o outro é o Paulo Baia, né? Que assim, são 3 jogos ainda. Claramente é muito esforçado, muito rápido. Ele tem um drible rápido ali, tanto que tem um ou outro lance que ele consegue fazer esse X1 bom, mas é muito atrapalhado, assim. Claro que o fato dele... Vou aqui falar que ele é um nota 5. E talvez ele tá jogando com um time que também é nota 5, não ajuda ele. Ou não, ou talvez quando a gente for botar ele para entrar com o time principal, ele vai destoar mais ainda. A gente vai ver. Mas até agora, nessas 3 rodadas, a minha nota é... Preferia que não tivesse chegado no Fluminense ainda. Posso aqui estar errado, isso aqui são 3 rodadas, tá? Só tô fazendo uma linha de corte dos 3 caras que jogaram. Mas o Paulo Baia, no caso, ele foi muito regular. São 3 partidas para mim iguais, assim. Muita força física, correndo, tentando, ajudando na marcação.
aí acerta um ou outro lance bom, mas na hora de concluir a jogada toma uma decisão errada. Espero que ele evolua, como eu espero que todos os jogadores que usem a camisa do Fluminense tenham uma evolução e tragam bons resultados pro Fluminense, mas essa é a minha expectativa. Mais uma vez, isso aqui é uma resenha de bar, tá? Deixa aqui no seu comentário se você discorda de alguma das minhas opiniões sobre esses 7 jogadores, se você discorda que não é para preocupar, que dá muito para fazer 6 vitórias, que não precisa fazer isso tudo, que esse ano a pontuação vai ser mais baixa, que eu acho que não vai, porque os times grandes estão lá embaixo e vão pontuar e vão jogar isso para cima. E se você também quer dar alguma sugestão no canal, alguma crítica ou algum elogio, deixa aqui no comentário e confere se você é inscrito e deixa o like, tá bom? Um bom domingo pra vocês aí. Talvez eu volte hoje, se aparecer alguma notícia eu volto aqui hoje pra fazer mais um vídeo, trocar uma ideia com vocês. Se não, amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal e tem live, tem Cafil de segunda a sexta, meio-dia. Amanhã, no caso, é 1h, tá? Porque tem live no GE. Eu tenho 15 mil empregos, 11h30, então vai acabar meio-dia e meia, 1h a gente começa o Café. Eu espero vocês, tá bom? Até a próxima, obrigado pela moral que vocês têm dado aqui no canal.